Todos os anos, quando a seca se instala no sul do Serengeti, a partir de junho, milhares de gnus iniciam sua época de migração. Percorrendo mais de 800 quilômetros em busca de pastos frescos nas savanas da Masai Mara. Durante essa jornada árdua, eles enfrentam muitos desafios, sendo um dos maiores a travessia de rios traiçoeiros. O maior desafio dessa travessia é o rio Mara, uma correnteza vital que flui do Quênia, atravessa o Masai Mara e segue seu curso até o Serengeti, na Tanzânia. À primeira vista, o rio pode parecer tranquilo e até inofensivo, mas esconde perigos mortais. Além de ser a principal fonte de vida na região, sustentando a vegetação e saciando a sede dos animais, o Mara também é o território dos temíveis crocodilos. Hipopótamos, sensíveis ao calor intenso, dependem da proteção e frescor oferecidos pelo rio para sobreviverem nas áridas savanas. A vegetação nas margens do rio é tão rica que atrai enormes rebanhos de elefantes, que precisam consumir entre 70 e 250 litros de água por dia, dependendo de seu tamanho. E os leões, esses majestosos caçadores, encontram fartura de presas ao longo das margens, desde que tenham paciência para esperar a oportunidade certa. O rio Mara é a única fonte permanente de água em toda essa vasta região, sendo uma linha vital que nunca seca, atraindo uma infinidade de espécies. Aqui, o bico amarelo vasculha as águas em busca de peixes, enquanto os animais de casco, como zebras e antílopes, vêm em grandes números para saciar sua sede. As margens estão constantemente repletas de vida, e qualquer descuido pode ser fatal. Para muitos animais, o rio Mara é considerado um dos mais perigosos da África. E o perigo não vem apenas das fortes correntezas, mas também dos crocodilos gigantes que habitam suas águas. Esses répteis passam a maior parte de suas vidas inertes, deitados sobre suas peles espessas e blindadas, parecendo inofensivos. Como animais de sangue frio, eles regulam sua temperatura corporal através de atividades como longos banhos de sol, essenciais para recarregar suas energias antes de mergulharem nas águas para caçar. As membranas entre os dedos dos pés traseiros ajudam-nos a nadar com destreza. E a poderosa cauda, que representa quase metade do seu corpo de 6 metros de comprimento, os impulsiona com força através das águas. Contudo, essa cauda só atinge seu potencial máximo se o crocodilo mantiver a temperatura corporal ideal, acima dos 30 graus. Caso contrário, o réptil precisa voltar à terra firme para se aquecer ao sol. Muitas vezes o crocodilo adota uma postura mista, metade do corpo submersa, metade fora d'água, aproveitando o calor do ambiente enquanto se camufla como um tronco de árvore à deriva. Assim ele se mantém à espreita, pronto para, em um instante, transformar-se em um torpedo subaquático mortal. Mas por hora, com poucas presas à vista, o predador pode se dar ao luxo de relaxar, aguardando o momento certo para agir. Caminhar ao longo do leito do rio consome significativamente menos energia do que os vigorosos movimentos de sua cauda robusta. O que à primeira vista pode parecer um bocejo de tédio é, na verdade, um mecanismo sofisticado de regulação térmica. Ao abrir a boca, o crocodilo impede que seu cérebro aqueça demais, protegendo-se contra o calor extremo. Se o ambiente continuar muito quente, ele recorre ao frescor da água. Um descanso submerso só é confortável para o crocodilo se a água estiver suficientemente aquecida, pois ele precisa manter a temperatura corporal ideal. A distribuição geográfica desses répteis é restrita a regiões tropicais e subtropicais.
onde encontram as condições necessárias para sobreviver. Economizar energia é vital para eles, que não podem se dar ao luxo de desperdiçá-la. Durante a maior parte do ano, os crocodilos adotam uma postura passiva, aguardando pacientemente o momento ideal para atacar com suas mandíbulas poderosas, que abrigam mais de 70 dentes afiados e prontos para rasgar carne. Esses predadores compartilham seu habitat com outras espécies notáveis, como os hipopótamos, que são encontrados em grandes números na Masai Mara. Embora sejam animais corpulentos, os hipopótamos se movem com surpreendente leveza debaixo d'água, graças ao efeito de flutuação. Ao invés de nadar propriamente dito, eles preferem caminhar no fundo dos rios e lagos. Durante o dia, esses gigantes passam a maior parte do tempo submersos, evitando que suas peles sensíveis rachem sob o intenso sol africano. Eles podem permanecer debaixo d'água por até 5 minutos antes de precisar emergir para respirar. Em termos sociais, os hipopótamos formam grupos ou agregados de até 30 indivíduos. Normalmente, um macho mais velho, conhecido como touro, lidera um grupo de fêmeas e seus filhotes. Os membros do grupo costumam ser parentes próximos, e a convivência entre eles é geralmente harmoniosa. Enquanto houver água suficiente no rio, não há muitos motivos para disputas territoriais. Os elefantes, igualmente atraídos pelas margens do rio Mara, também encontram ali um ponto de encontro. Os filhotes de elefante mais vulneráveis permanecem próximos dos adultos para evitar cair nas garras de predadores, como os crocodilos. Os elefantes estão entre os animais mais sociais da natureza. Este filhote ainda está aprendendo a dominar o uso de sua tromba, um órgão muscular que no início mais atrapalha do que ajuda. Leva tempo até que os jovens elefantes compreendam todas as funcionalidades de suas trombas, que são verdadeiras ferramentas multiuso. Para os adultos, a tromba serve como uma extensão de seu corpo, usada tanto para pegar alimentos, quanto como utensílio para levá-los à boca. Embora os filhotes ainda se alimentem do leite materno por muitos meses, eles observam os mais velhos e começam a imitar seus gestos desde cedo. Nas interações sociais, a tromba também desempenha um papel crucial, funcionando como uma espécie de aperto de mão. Ao trocarem cheiros com suas trombas, os elefantes conseguem identificar outros membros do grupo e reforçar laços sociais. Quando surge uma coceira difícil de alcançar, um cupinzeiro nas proximidades pode ser uma solução eficaz. Não muito longe dali, uma mãe chita e seus 3 filhotes quase adultos, acompanhados por 2 machos mais jovens, chegaram às margens do rio. Os irmãos chitas compartilham o que sobrou de uma gazela recentemente capturada, mas a mãe precisa caçar novamente para alimentar a família. Seus filhotes, sempre famintos, seguem-na esperançosos em busca de mais comida. Entretanto, a mãe permanece focada, seus olhos fixos em algo mais distante. O que ela avistou parece inusitado, algo que nem foge nem ataca. Mas de repente, a criatura que ela observava se move rapidamente. É uma lebre, e ela parte em uma perseguição feroz. Embora a lebre possa atingir impressionantes 70 km por hora, a chita é ainda mais rápida. Com seu corpo aerodinâmico e musculatura especializada, este grande felino pode alcançar até 100 km por hora em curtas distâncias, tornando-se o mais veloz dos predadores terrestres.
As lebres são renomadas por sua astuta estratégia de corrida em zigue-zague. Mas a chita, o grande felino da savana, é quase tão sagaz. A tática desse predador ágil consiste em fazer com que sua presa tropece, utilizando um golpe meticulosamente calculado de sua pata dianteira. E apesar de eventuais falhas, a chita ostenta uma impressionante taxa de sucesso. Cerca de metade de suas caçadas resulta em captura. Após um esforço intenso, a mãe chita necessita de uma pausa prolongada para evitar o superaquecimento, enquanto seus filhotes também precisam de tempo para se recuperar. Barrigas cheias trazem uma sensação de sonolência, obrigando-os a descansar e digerir a refeição. Contudo, não são apenas as águas principais do rio Mara que atraem a vida selvagem. Seus meandros e lagoas estagnadas servem como um refúgio ideal para a vegetação aquática em crescimento, que prospera com o fertilizante natural fornecido pelos hipopótamos. Aqui os crocodilos se camuflam ainda mais eficazmente do que nas águas cristalinas do rio principal, aproveitando as sombras e vegetação para se ocultar. Uma girafa adulta pode não se preocupar muito com o crocodilo, mas o ato de beber água revela-se um desafio para esses grandes herbívoros. Elas precisam praticamente se ajoelhar para alcançar a superfície, exigindo um esforço muscular significativo para abaixar suas cabeças longas. As girafas possuem um tendão poderoso que mantém sua cabeça e pescoço eretos quando estão em repouso. O rio e suas margens exuberantes atraem muitas girafas, que, embora muitas vezes se alimentem das folhas mais altas das árvores, frequentemente consomem vegetação a uma altura intermediária. Uma teoria alternativa sugere que o longo pescoço das girafas se desenvolveu para um propósito diferente: oferecer aos machos uma vantagem durante as lutas por fêmeas. Os dois jovens machos que se encontram próximos estão apenas praticando suas habilidades. Eles avaliam cuidadosamente seus golpes, imitando os movimentos de luta, enquanto vivem em grupos de solteiros pouco estruturados que eventualmente se tornam solitários. Se um rival surgir durante a época de acasalamento, não haverá consideração pelo oponente. Eles empregam toda a força em seus golpes, e os chifres rudimentares, ou sícones, que possuem, se tornam armas perigosas, visando derrubar o adversário. Muitas dessas competições resultam em ferimentos graves, ou até mesmo na morte do perdedor. No entanto, esses dois jovens não pretendem se ferir, e sim aprimorar suas habilidades, pois a prática leva à perfeição. No final da tarde, na Masai Mara, o clima não é exatamente propício para a caça dos leões. Um grupo de mangustos listrados, atentos e organizados, se move em segurança. Esses animais diurnos caçam em grupos, sendo que a líder da matilha geralmente é uma das fêmeas mais experientes. Ainda há tempo para uma soneca antes que o trabalho sério comece nas próximas horas. Enquanto isso, os mangustos vasculham o terreno em busca de besouros, larvas e outros insetos saborosos. De vez em quando, eles cavam um pouco para desenterrar um petisco particularmente saboroso. Mesmo em grupo, cada mangusto se preocupa em procurar alimento por conta própria, demonstrando sua independência e habilidade em forragear. Ocasionalmente, uma mãe e seu filhote de mangusto cavam juntos. Mas em sua maioria, esses pequenos mamíferos preferem caçar de forma individual. Contudo, dentro do grupo, que normalmente é composto por 3 a 4 pares e seus filhotes, existem laços sociais estreitos e solidários. Na Masai Mara, esses laços se traduzem em grupos que podem chegar a aproximadamente 35 indivíduos.
Por outro lado, as impalas raramente são vistas sozinhas. Este jovem macho, ainda em fase de amadurecimento, continua a receber a permissão de estar no rebanho. E a fêmea ao seu lado é presumivelmente sua mãe. Além dela, o grupo é composto predominantemente por fêmeas e alguns machos mais velhos, que frequentemente entram em disputas intensas pelo direito de acasalar durante o período de reprodução. O macho dominante do grupo muda de tempos em tempos, refletindo a dinâmica social da espécie. Fora da época de acasalamento, os membros do rebanho pastam pacificamente juntos, desfrutando da companhia uns dos outros. Ao contrário dos gunos e zebras que migram em busca de novos pastos, as impalas permanecem dentro dos limites do Parque Nacional, o que garante aos leões uma fonte constante e confiável de alimento. Essa disponibilidade é crucial, pois os leões, ao contrário dos crocodilos, não conseguem suportar longos períodos sem comida fresca, especialmente quando estão cuidando de filhotes que ainda não têm a habilidade de caçar sozinhos e dependem totalmente dos adultos. Contudo, pode demorar um pouco até que os leões consigam efetivamente capturar alimentos. Esses grandes felinos são os únicos entre os felinos que formam bandos e estabelecem laços sociais profundos. Em contraste, os hipopótamos se transformam à noite, passando de membros sociais da família para indivíduos solitários, cada um deles pastando em seu próprio ritmo. Eles são forçados a se alimentar à noite, ao contrário das zebras, que são ativas durante o dia, pois não suportariam longos períodos sob o sol escaldante. O rei da savana ainda não demonstra a intenção de caçar, mas logo ele sairá para cumprir essa tarefa vital. Na Masai Mara, os animais devem estar constantemente vigilantes. A sensibilidade da pele dos hipopótamos ao sol, que os força a pastar à noite, pode ser uma característica remanescente de seus ancestrais aquáticos, uma vez que eles são parentes distantes das baleias. Essas gigantescas criaturas não têm motivos para temer a escuridão. Não possuem predadores naturais. De qualquer forma, os búfalos estão ocupados com suas próprias atividades. É especialmente os caçadores menores, como os mangustos, que dependem da cobertura da noite para realizar suas atividades de forrajamento. Um hipopótamo adulto precisa consumir pelo menos 40 kg de vegetação todas as noites, o que representa apenas de 1 a 1,5% de seu peso corporal total. Leões e crocodilos geralmente mantêm distância um do outro. Com frequência, os leões se dedicam a proteger seus filhotes e as carcaças de suas presas contra os crocodilos.